Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 5 do vestibular do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica do ano de 2022, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês acessando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora vamos para a resolução aqui desse problema, que vai tratar da temática de torque, vai tratar da temática do momento de uma força e, perceba, já é o segundo problema de física dessa prova que vai abordar torque, tá? Então aí já temos uma porcentagem bem alta de questões que aborda torque em uma única prova do ITA, tá? Agora vamos lá. Em seu experimento para medir a constante gravitacional G, o G maiúsculo, né? Henry Cavendish utilizou uma balança de torção composta por uma haste leve e longa de comprimento L com duas massas Mzinho em suas extremidades, suspensa por um fio fixado ao seu centro. Dois objetos de massa Mzão foram aproximados às extremidades da haste, conforme mostra a figura abaixo, de tal forma que a haste sofreu um pequeno ângulo de deflexão ΔΦ a partir da posição inicial de repouso e foi medida a distância Bzinho entre os centros das massas Mzinho e Mzão mais próximos. Quando torcido de um ângulo φ, o ângulo gera um torque restaurador dado por tal é igual a menos kφ. Determine a expressão aproximada da constante de gravitação universal Gzão em termos dos parâmetros do sistema. Então, pessoal, olha só. Experimento de Cavendish. Olha só, eu não gostei muito dessa imagem, na verdade é uma questão pessoal, né? Isso não significa que o problema esteja com um problema, tá? É bem provável que os alunos tenham compreendido muito perfeitamente essa situação aqui, tá? Mas eu acho que pelo menos o problema deveria dizer que essa daqui é uma vista superior do experimento de Cavendish, tá? De Henry Cavendish. Então eu trouxe uma imagem aqui só para a gente esclarecer melhor as coisas, que é o seguinte. Essa imagem eu peguei no Wikipedia, tá? Eu vou deixar o link dessa imagem aqui na descrição do vídeo também. E é assim que funciona. Aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho uma haste, né? Ou seja, que vai segurar um determinado fio, tá? E aqui eu tenho a haste que vai prender as duas massas Mzinho, tá? Então, inicialmente, percebam o seguinte. Vou pegar outra cor aqui, ó, azul, tá? Inicialmente, eu tenho aqui essa haste, o problema falou que essa haste, ó, é uma haste metálica de massa desprezível, tá? Uma haste muito leve. E inicialmente o sistema ele estava nessa posição aqui, tá? Essa haste tem um tamanho Lzão, beleza? Também de acordo lá com o problema. Então, eu tenho um fio, esse fio ele prende essa haste aqui no centro, no ponto médio dela, tá? E aí eu tenho as duas massas Mzinho presas nas extremidades dessa haste metálica de massa desprezível. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproximar uma massa Mzão, essa massa Mzão aqui, duas massas Mzão, das massas Mzinho, tá? E aí eu vou ter, como consequência, a força de atração gravitacional entre essas duas massas, tá? Então, percebam o seguinte, deixa eu aumentar a espessura aqui da minha caneta. Ó, essa massa Mzão, ela vai atrair a massa Mzinho com uma força gravitacional nessa direção e nesse sentido, né? No sentido do centro de massa da massa Mzão. E essa massa Mzão aqui, olha, vai atrair a massa Mzinho também com uma força gravitacional no sentido do centro, tá? Da massa Mzão, beleza? E aí, olha só, como consequência, eu vou ter torques atuando. Lucas, torques? Sim, torques atuando nessa haste aqui, olha. Essa haste a gente vai tratar ela como um corpo extenso, tá? Como consequência, essa massa Mzinho vai aplicar, né, as duas massas Mzinho vão aplicar torque
nessa haste metálica aqui, ó, que vai ser tratada como um corpo extenso. E aqui a gente está tratando também, além de ser de massa desprezível, muito leve, essa barra como sendo uma barra homogênea, tá? E aí, olha só, percebam que esse ângulo θ a gente chama de ângulo de deflexão, né? Porque inicialmente a haste estava nessa posição e ela mudou de posição, ela teve um giro, ela sofreu um giro de um ângulo θ, tá? E esse Rzinho aqui é a distância entre os centros de massa da massa Mzão e da massa Mzinho, beleza? Então esse foi o experimento de Harry Cavendish para tentar encontrar o valor da constante de gravitação universal Gzão, tá? E ele encontrou um valor excelente para essa constante gravitacional, tá? Para essa constante de gravitação universal aí. Ele encontrou aí, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano foi com 1% de erro, tá? Então, muito bom o resultado encontrado aí por Harry Cavendish, tá? E aí, olha só, aqui eu vou ter algo que a gente vai chamar de torque restaurador, tá? O problema também chama, né, de torque restaurador. Pessoal, o que seria o torque restaurador? Tá? Escrever aqui de qualquer jeito. O que seria o torque restaurador? Bom, se as massas Mzão são responsáveis por fazer essa haste girar no sentido horário, tá? Aqui o sentido positivo de giro, esse fio vai aplicar um torque restaurador, fazendo com que essa haste tenda a girar no sentido anti-horário, tá? Então, esse tal torque restaurador é um torque realizado pelo fio na haste metálica, tá? E a gente vai analisar com mais cuidado lá naquele problema. Então, eu trouxe aqui uma pequena demonstração, né? Tenho aqui esse barbante. Esse barbante eu tentei colocar aqui no ponto médio dessa caneta, tá? E aí, olha só, essa caneta, vamos supor que essa caneta esteja em equilíbrio, né? Esteja perfeitamente parada, e a gente vai tratar essa caneta como um corpo extenso, tá? O que eu vou fazer com essa caneta? Eu, Lucas, com os meus dedos, eu vou aplicar um torque nessa caneta, girando ela no sentido horário, tá? Na verdade, aqui o sentido anti-horário, né? Então, eu estou girando essa caneta, tá? Estou girando. O meu dedo está aplicando um torque, girando esse corpo extenso, tá? Quando eu giro o suficiente aqui, ó, vou girar bastante para ficar mais explícito. Quando eu largo essa caneta, o que acontece com ela? Ela tende a voltar para sua posição de equilíbrio, tá? E quem faz com que essa caneta tenda a voltar para a sua posição de equilíbrio é justamente o barbante. O barbante vai aplicar um torque restaurador nessa caneta, tá? Então, de novo, vou girar essa caneta, o barbante vai fazer com que essa caneta retorne à posição de equilíbrio. A gente chama esse torque de torque restaurador, tá? Agora vamos voltar lá para o problema, tá? Para a gente poder resolvê-lo, tá? Bom, vamos lá. Vamos com calma aqui. Eu tenho aqui as minhas massas Mzinho, tá? As minhas massas Mzinho e as minhas duas massas Mzão, que são aproximadas das massas Mzinho, tá? Aproximadas de uma distância Bzinho em relação aos centros de massa das duas massas, tá? E aí, essa massa Mzão vai atrair, ó, essa massa Mzão vai atrair essa massa Mzinho com uma força gravitacional, tá? E essa massa Mzão vai atrair essa massa Mzinho com uma força gravitacional também. Essa força gravitacional vai realizar torque nessa barra, nessa haste, tá? Fazendo com que essa barra gire da sua posição inicial. Percebam que a posição inicial era essa daqui, olha. A posição inicial dessa haste com as massas era essa. E aí, essa haste girou no sentido horário, tá? Girou no sentido horário. Beleza? E essa haste metálica aqui tem um tamanho total Lzão. Beleza? Então, esse é o problema. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou analisar os torques que são aplicados nessa haste. Tá ok? Bom, primeira força aqui que vai realizar torque é a força de atração gravitacional, que eu vou marcar aqui na massa Mzinho, que eu vou chamar de Fg, tá? Fzão, Gzinho, tá? Ou seja,
Ou então assim, né? Fzão, Gzão. Força de atração gravitacional que a massa Mzão aplica na massa Mzinho, tá? E aqui também, né? Eu vou ter uma força de atração gravitacional que a massa Mzão vai realizar na massa Mzinho de baixo, tá? Beleza. Essas duas forças vão realizar torque nessa haste metálica, tá? Vão realizar torque nessa haste metálica, beleza? Fazendo com que ela gire aqui de um ângulo ΔΦ, beleza? Bom, então como que eu posso calcular essa força? Eu posso calcular essa força através da lei da gravitação universal de Newton, né? Ou seja, o módulo da força Fzão, Gzão vai ser a própria constante gravitacional Gzão vezes a massa Mzão vezes a massa Mzinho, dividido, tudo isso dividido pela distância entre os centros de massa elevado ao quadrado, que é Bzinho ao quadrado, tá? Então, cada força gravitacional aqui, tá? Cada força gravitacional, essa força gravitacional vale isso, e essa força gravitacional também vale isso daqui, tá? Tem módulos iguais essas duas forças, né? Tem módulos iguais. Aqui também terão direções iguais, tá? Que no caso aqui é a direção horizontal. E nesse caso aqui vão ter sentidos opostos, né? Uma atua para a direita, a outra atua para a esquerda, tá ok? Bom, essas duas forças gravitacionais vão realizar torque nessa barra, fazendo com que essa barra gire no sentido horário de giro, que eu vou chamar aqui de sentido positivo, tá? Bom, em contrapartida, o fio que está preso aqui no centro de massa dessa haste vai realizar um torque restaurador, tá? Um torque restaurador nesta haste metálica. Esse torque restaurador, olha aqui, eu vou botar de azul. O torque restaurador vai fazer com que essa haste metálica retorne para sua posição de equilíbrio, ou seja, vai fazer com que a haste metálica gire aqui, ou ao menos tenda a girar no sentido anti-horário de giro, que eu vou chamar aqui de sentido negativo, tá? E aqui, olha só, como que a gente calcula esse torque restaurador? O problema mesmo disse, né? O torque restaurador é calculado dessa forma aqui, ó. O tau, ele chamou de tau, né? Tau, torque restaurador, é calculado por menos K vezes o φ, que é o ângulo de deflexão, tá? Bom, vamos analisar essa expressão. Primeiro, por que tem um sinal negativo? Pessoal, tem um sinal negativo porque justamente é o sentido contrário de giro, né? É o sentido contrário de giro. Então, o problema aqui já te deu o sinal negativo, né? Porque enquanto o torque realizado no sentido horário vai ter um sinal positivo, o torque realizado no sentido anti-horário a gente convenciona com sinal negativo, tá? Então, por isso tem um sinal negativo aqui. Lucas, de onde sai esse K? Esse K é uma constante que depende do fio, tá? Que depende das características do fio, tá? Inclusive, depende do comprimento do fio, tá? Mas isso aqui não importa, por enquanto, né? Na verdade, não importa para o problema, mas só para vocês ficarem sabendo de onde sai esse K. É uma constante que depende das características do fio, inclusive do seu comprimento, tá? Então, o que a gente vai supor? A gente vai supor aqui agora que todo esse sistema ficou em equilíbrio, e a gente vai fazer aqui o somatório dos torques, né? Ou seja, se o sistema está em equilíbrio, se esta haste metálica está em equilíbrio, os torques que atuam nela são iguais, tá? Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, o que eu posso começar escrevendo aqui? Minha caneta vermelha, aqui, ó. Eu posso começar escrevendo que o somatório dos momentos, ó, tem que ser 0, tá? Bom, quais são os momentos aqui? Os momentos são, primeiro, vamos encontrar aqui o primeiro momento realizado nessa haste, tá? O primeiro momento, vou pegar aqui uma cor diferente, vou pegar aqui a cor verde, tá? O primeiro momento é o momento realizado pela força gravitacional de cima,
Como que eu vou calcular essa força gravitacional, o momento dessa força gravitacional? Bom, vai ser o módulo dessa força gravitacional, Fg, vezes a distância da aplicação dessa força até o ponto de giro. Qual é o ponto de giro? O ponto de giro é o próprio centro de massa da haste. Então, a distância de aplicação da força, a distância de aplicação da força até o ponto de giro, né, vai ser L sobre 2. Tá? Então, aqui, vezes L sobre 2. Bom, existe outra força realizando o momento no sentido anti-horário? Existe. A força gravitacional daqui de baixo realiza momento no sentido anti-horário. Como que a gente calcula o momento dela? Bom, o seu módulo mais o seu módulo vezes a distância de aplicação dessa força, né? No caso aqui Fg, vezes a distância de aplicação dessa força até o ponto de giro. Bom, a força está aqui, né? Qual é o ponto de giro? O ponto de giro é aqui, olha, o centro de massa da haste. Então, a distância de aplicação dessa força até o ponto de giro também é L sobre 2. Tá? Então, vai ficar vezes L sobre 2. Então, não temos aqui mais forças atuando, fazendo com que essa haste gire no sentido positivo. Agora, a gente vai somar com o momento realizado pela força, né? Pelo momento realizado, que faz com que essa haste gire no sentido negativo, no sentido contrário. E qual é esse momento? É o próprio momento restaurador aplicado pelo fio aqui no centro de massa, tá? Então aqui, como que vai ficar esse momento restaurador? Vai ficar mais, vou somar com o momento restaurador, que no caso aqui é negativo, menos, ficou feio, né? Menos K vezes φ, tá? Então a física do problema acaba aí, tudo isso tem que dar zero, porque a haste metálica está em equilíbrio estático, né? Então aqui, como a haste está parada, essa soma tem que dar zero. Agora eu vou substituir os termos, tá? Bom, quem é Fzão, Gzão? Fzão, Gzão vai ser a constante gravitacional Gzão vezes Mzão vezes Mzinho, a gente anotou isso lá em cima, dividido por B ao quadrado, vezes L sobre 2. Tá? Mais a mesma coisa, né? Gzão vezes Mzão vezes Mzinho, tudo isso dividido por B ao quadrado, vezes L sobre 2. Eu acabei de somar os momentos no sentido horário. Agora, mais com menos dá menos, K vezes φ. Tá? Bom, isso aqui, L sobre 2, né? Isso aqui eu tenho uma soma igual, né? Tem uma soma aqui de frações com o mesmo denominador, tá? Então, isso aqui nada mais é do que meio disso aqui mais meio disso aqui vai dar Gzão, Mzão, Mzinho, vezes L. Ficou pequena essa fração, né? Então, Gzão vezes Mzão vezes Mzinho vezes L. Tudo isso dividido por B ao quadrado. Ok? Isso menos K vezes φ tem que dar zero. Tá? Agora eu vou trabalhar essa expressão com o objetivo de isolar essa constante gravitacional. Tá? Então, do lado esquerdo, eu vou ter Gzão vezes Mzão vezes Mzinho vezes L sobre B ao quadrado. Isso tem que ser igual a Kφ. Kφ. Isso vai nos dar como resposta, vou isolar aqui direto Gzão, tá? Gzão pode ser calculado em função dos parâmetros do sistema como K vezes φ vezes B ao quadrado, tudo isso dividido por Mzão vezes Mzinho vezes L. Tá? Então, fazendo uma pequena recapitulação, o K é uma constante que depende das características do fio. Tá? O φ é o ângulo de deflexão daquela haste. Tá? O B é a distância entre os centros de massa da massa Mzão e da massa Mzinho.
M é a massa mzão, mzinho é a massa mzinho e L é o comprimento do fio, tá? Então, essa é a resposta que a gente encontra para a constante gravitacional aí encontrada por Henry Cavendish, tá? Um resultado muito bom. E vamos ver se tem alternativa, né? Κφ vezes vezes b quadrado. Cadê? Ou K delta φ, né? K delta φ vezes b ao quadrado. Cadê? Letra C, né? K delta φ vezes b ao quadrado, né? Aqui a gente usou φ, mas a gente pode utilizar delta φ também, tá? Tanto faz, é a variação ali do ângulo, tá? Então, resposta correta aqui, letra C de casa, sobre L, mzão, mzinho, tá? Lucas, por que eu posso utilizar aqui o delta φ como φ? Bom, pessoal, a gente está considerando, olha só, quem é delta φ? Vamos fazer um pequeno rascunho aqui, só para não ficar aqui coisas obscuras, tá? Quem é delta φ? A variação do ângulo de deflexão vai ser o ângulo final menos o ângulo inicial, tá? Bom, o ângulo inicial a gente considera aqui como sendo zero, tá? Então, consequentemente, o delta φ vai ser o próprio ângulo final. E o ângulo final o problema chamou de φ, tá? A gente pode considerar como φ, tá? Só que de forma genérica a gente pode escrever delta φ, então tanto faz aqui, tá? Bom, então a resposta correta aí do nosso problema, letra C de casa. E fica aí mais uma resolução para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!